Por exemplo, FOF, são os fundos de fundos, meio que tá acabando, né? Isso aí tende a acabar e meio que virar os Red Funds, que são fundos multimercado, para que eles possam investir em qualquer tipo de classe de ativo. Professor Mira, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. Você que já tá aqui, sei lá, quarta, quinta, sexta vez. Muito obrigado por mais uma participação. Sempre um prazer poder estar aqui. Vocês que são dois queridos, sempre... Para mim não é um convite, é uma intimação. Tem que ir lá no podcast. É um prazer sempre muito grande poder estar aqui com vocês. E vamos aí, vamos falar do que vocês quiserem, sem restrição. Vamos começar falando então de fundos imobiliários. Professor, quem está nos assistindo aqui já investe em fundos imobiliários, está muito preocupado. Porque a gente sabe que alguns investidores aqui, muita gente está assistindo a gente aqui, chegou num ciclo recente, né? Começou a investir recentemente em fundos imobiliários. E aí pegou esse ciclo de queda, né? A gente está vendo muitos fundos imobiliários cair forte, né? 10, 15, 20%. E muita gente está desesperada, alguns até vendendo nesse ciclo para migrar para renda fixa. Eu quero entender com você, é o fim dos fundos imobiliários? Muita gente com medo, o que está acontecendo? Assim, o fim não é, né? É uma classe de ativos, eu acho que ainda está no começo, é uma classe bem recente, né? Se a gente fala de 10 anos atrás, não tinha quase nada de fundo imobiliário, tinha muito pouco, né? A gente teve um boom ali, 2018, 2019, e aí que o mercado, os investidores, pessoa física, meio que acordaram e conheceram um pouco de fundos imobiliários. Chegou ali no topo em 2019, depois teve pandemia. Então é um mercado que está amadurecendo. A gente está vendo aí um amadurecimento desse mercado. Por exemplo, FOF, são os fundos de fundos, meio que está acabando, né? Isso aí tende a acabar e meio que virar os Red Funds, que são fundos multimercado, para que eles possam investir em qualquer tipo de classe de ativo, porque não deu certo. Eu sempre fui contra a FOF, nunca gostei, porque é o gestor tentando fazer trade para dar resultado num ativo que não tem tanta liquidez assim, para que o gestor esteja tradando bilhões e bilhões e bilhões todo dia. Não tem mercado para isso, né? É um mercado pequeno. Então a gente está percebendo essa evolução. Em relação à queda, cair 10, 15% na renda variável não é nada demais. Só que o que provocou essa queda? Quando a gente está falando de fundos imobiliários de tijolo, a gente faz a precificação, que é o que a gente chama de valuation, deles pensando e comparando com o tesouro de longo prazo de 10 anos, o tesouro IPCA, mais de daqui a 10 anos, que seria mais ou menos o 2035, e ele tem uma taxa parecida com 2045. O que aconteceu com a taxa do Tesouro? Tá pagando aí IPCA mais 6,70, 6,50, o 2029 chegou a 7. E aí, o que acontece? Você tem que, para valer a pena investir em fundo imobiliário de tijolo, você tem que pegar esse retorno que você vai ter no IPCA+, isso de tijolo, mais o prêmio de risco, porque você está correndo um risco de estar na renda variável, e aí dependendo do fundo, da classe, você tem uma ponderação de risco. Eu boto menos risco para shopping, para logístico, renda urbana, e aí outros eu coloco um pouco mais de risco, e aí a gente faz uma taxa de desconto, que é o prêmio por correr esse risco. Quanto maior a taxa do IPCA, do Tesouro, maior é o prêmio que eu vou colocar, ou seja, maior é o desconto que eu vou jogar sobre o fundo imobiliário de tijolo. E menor, então, vai ser o valor que eu aceito pagar. Sim. Quanto mais sobe o Tesouro, menor é o valor que eu aceito pagar no fundo imobiliário. Por isso, as cotas caíram. Porque você faz uma equiparação quando você fala de valuation. O investidor leigo, ele vai olhar o quê? O título do Tesouro tá pagando pra caramba, vou sair daqui e vou pra lá. Eu não concordo muito com essa visão. Por quê? Porque o título do Tesouro de longo prazo, ou qualquer renda fixa, ela tem o objetivo de você investe, resgata no final. O fundo imobiliário, ele tem o objetivo de te pagar uma renda todo mês, eternamente, porque ele não vai acabar, diferente da renda fixa que tem um objetivo. Não é nem o que é melhor um ou outro, é que são soluções diferentes para objetivos diferentes. As pessoas acabam confundindo isso. E um grande erro que as pessoas têm com o fundo imobiliário, que eu acho que é o maior de todos, é que você olha lá, a cotação caiu. Você, sei lá, joga no Google, e aí você tem como referência ou o preço que você pagou na cota, ou o preço que está no Google, e ambas estão erradas. Mira, mas como assim o preço que eu paguei na cota está errado? Você pagou aquele preço. Só que aquilo ali só é importante para a receita, para a declaração de imposto de renda. E só. Por quê? Porque você foi recebendo dividendos ao longo dos meses. É como se você pegasse assim, botei o dinheiro no CDB. E aí tem o efeito juros sobre juros. Mas você joga tudo isso fora.
Aí você deixa lá R$100 no CDB e depois de 10 anos você tem os mesmos R$100. Ah, mas não existe isso porque tem os juros. Então, o fundo imobiliário tem o dividendo. Se você considera o preço e não usa uma informação de, como a gente chama de gráfico descontado a dividendos, você vai simplesmente achar que aquilo ali sempre vai ser ruim. Você está ignorando a principal característica do fundo imobiliário, que é o pagamento de dividendos. Sim. O certo ainda seria você pegar e calcular o reinvestimento do dividendo, que aí ele teria o efeito juro sobre juro e ficaria mais sensato você comparar uma renda fixa ou com qualquer outro investimento. O mesmo raciocínio serve para ações. O pessoal fala muito assim, fundo base 10. Quais fundos você gosta, professor? Porque o pessoal pergunta muito pra gente, né? Porque é um valor menor. Como a gente fala, não é só pra milionário. A gente tem ali fundos que você compra com R$10 uma cota, mas as pessoas têm muita dúvida. Quais estudar fundo base 10 na sua visão que são bons? Assim, fundo base 10, eu acho que é uma tendência de mercado. O MXRF provou que isso aí é uma maneira de dar acesso. Eu acho excelente. Eu acho que todos os fundos imobiliários deveriam ser base 10. Só que as pessoas acabam se apegando a isso e não deveria. Por quê? Porque isso não é reflexo de qualidade nem de que tá barato. Muita gente, tem até gente que fala na internet publicamente, não, tá barato, custa R$10. Não é porque se você não fizer uma avaliação e um valuation, você não vai dizer que tá barato ou tá caro. Você falar assim, tá barato porque tá abaixo do valor patrimonial. Pronto, já tem alguma referência. Agora, só porque é R$10... Ele pode estar R$10 e o valor patrimonial de R$19. Pô, tá super caro. Caso da MXRF11 recente, né? E aí você vai estar caro, não é porque é R$10. Eu acho muito importante ter fundos base 10. Por quê? Porque os fundos imobiliários ele tem um efeito pedagógico muito grande. Você investe e recebe dividendo. Então você já entendeu qual é a essência da renda variável. Você se tornar sócio para receber um pagamento. Isso aí eu acho fantástico. Só que quem tem pouco dinheiro... eu não vejo nos fundos imobiliários a capacidade de crescimento que a gente tem em outros ativos como as ações. Então, quem tem pouquíssimo dinheiro deveria focar em ações e não em fundos imobiliários. A característica principal do fundo imobiliário é pagar dividendo. Então, eles funcionam muito bem para quem quer receber de imediato muito dinheiro. Eu quero receber uma grana mensalmente, mas no mês que vem. Eu quero receber mensalmente daqui a 10 anos... As ações são mais interessantes. Você pode ter uma carteira de ações que te pague, cada uma vai te pagar num mês diferente, e ao longo do ano você tem uma previsibilidade ali de pagamentos todos os meses. Não tem nenhum problema. As pessoas acabam focando muito nos fundos imobiliários base 10, porque eu tenho pouco dinheiro para colocar. Deveria focar mais em ações. Por que isso? Porque as ações, elas não distribuem todo o seu lucro. Elas retêm parte do lucro para investir e crescer, para investir no próprio negócio e crescer. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir no mínimo 95%. Ou seja, não sobra dinheiro, é regra, ele está lá na lei que ele tem que distribuir no mínimo 95%. Se ele distribuir no mínimo 95%, ele não tem para onde crescer. Então ele não é uma ferramenta de crescimento, não é da natureza dele, não é de se esperar. Se um dia a lei mudar, ele puder fazer, sei lá, recompra das próprias cotas, distribuir menos, fazer outras coisas... Aí sim a gente vai ter uma expectativa de crescimento de valorização das cotas diferente. Hoje a gente não tem isso. Mira, mas eu vou reinvestir os dividendos, vou fazer... de repente vai fazer trade, vai vender, vai recomprar, vai girar a carteira. Tá bom, aí você talvez tenha um resultado melhor. Mas a forma normal como as pessoas investem não é de se esperar uma grande valorização, porque ele distribui tudo que ele pode. Entendeu? Ele não tem muito para onde crescer. Por isso que todo mundo que tem pouco dinheiro deveria pensar em ações e não em fundos imobiliários. Eu acho que fundo imobiliário é para quem já tem um pouco mais de grana. E o que é um pouco mais de grana? Aí depende muito da realidade de cada um. Depende de quanto você quer ter lá no futuro. De repente você já tem metade do quanto você quer ter lá no futuro. Então, já é bastante dinheiro. Quanto você quer ter lá no futuro? Ainda está muito vago. O que eu ensino, que é uma regra que eu criei, a regra dos 200. Pega o quanto você quer ter de renda, multiplica por 200. Isso aí é o tanto de dinheiro que você precisa ter. Eu quero ter uma renda de R$5.000. Multiplica por 200. Então, seu objetivo é acumular R$1 milhão. Da onde saiu isso? Surgiu da minha cabeça, eu sou mágico? Não. É a fórmula matemática da perpetuidade. Você pega o quanto você quer receber e divide pela taxa. R$5.000, se eu dividir por 0,5%,
5%, vai dar R$1 milhão. Só que dividir por meio, não sei o quê, aí eu falo assim, multiplica por 200, dá o mesmo. Só que é muito mais fácil a gente pensar em multiplicar. Por que 0,5%? Por que eu digo para dividir por 0,5%? Porque eu acredito que qualquer pessoa consegue montar uma carteira para receber 0,5% ao mês. A poupança antiga dava 6% ao ano, 0,5% ao mês, né? Então, o que eu ensino aos meus alunos? Você vai criar uma carteira para pagar mais do que isso, vai te pagar 0,75, 0,8, e aí você vai reinvestir 0,3, 0,25 e viver com meio. Sim, para descontar a inflação, né? Exatamente. Porque não é para tentar corrigir a inflação, né? Jogar lá e você continua aportando uma parte e aí você vai fazer o seu patrimônio continuar crescendo. Essa é a ideia. Por isso, o 0,5%, daí vem os 200, que é o que eu multiplico a renda pelo 200 para quanto você precisa ter. X. Sei lá, você já tem metade, você já tem uma grana relativa, já é uma grana suficientemente grande. E aí você já pode pensar com mais carinho em fundos imobiliários. Eu tô começando. Foca mais em ações. E preferencialmente ações de empresas não cíclicas. A gente tem... Não é um erro, né? Mas eu não gosto de comparar as ações, mercado com o Ibov. Por quê? Porque boa parte do Ibovespa é de empresa cíclica. Petri, Vale. E aí, por exemplo, a Petrobras está nas máximas. Vale está lá nas mínimas de muito tempo. Então, uma coisa, se você só tem essas duas, vai ficar ali, uma coisa pela outra, ou seja, não sai do lugar. Se você foca em empresas mais resilientes, elétricas, bancos, saneamento, seguradoras, que são os 4 setores mais seguros, não são cíclicos. Então, facilmente você consegue bater o Ibovespa, bater o CDI, bater os indicadores sem muita dor de cabeça. E aí você consegue fazer um planejamento de crescimento de longo prazo, focando mais em ações. Então, escolha, fundo imobiliário, ações, vai depender do objetivo.